E aí, galera, tudo certo? Nas últimas aulas a gente viu os dois primeiros modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton, que o Dalton falava que o átomo era uma esfera, era maciça, era indivisível e indestrutível. Só que aí descobriram a eletricidade. E aí o Thomson elabora um novo modelo atômico similar ao que a gente está na tela aqui. Que o átomo ainda era uma esfera, ainda era maciça, só que ela ainda era indestrutível, só que ela era indivisível. Ela já era divisível, formada por uma pasta positiva com elétrons incrustados. O modelo atômico do punho de pastas, ou como eu gosto de chamar, modelo atômico do panetone. Mais ou menos como está indicado aqui. A grande evolução do modelo atômico de Dalton para Thomson, a evolução quando troca de modelo, é a ideia de divisibilidade da matéria e de cargas elétricas. Bom, aí tinha lá na Inglaterra um cientista neozelandês chamado Rutherford, que ele tinha dois alunos muito bons. E esses dois alunos fizeram o seguinte experimento: pegaram uma placa de chumbo, colocaram uma fonte radioativa dentro deles. Tinha um pequeno orifício nessa placa de chumbo, ao qual saía partículas alfa. Na frente desse feixe de partículas, eles colocaram uma fina camada de metal. No primeiro experimento foi platina, depois foi repetido com ouro, como está no nosso desenho aqui. Bem fininha essa camada. Atrás colocaram uma tela fluorescente. Para que essa tela? Para que quando as partículas alfa atravessassem a folha, ficasse marcado o ponto em que elas refletissem. Beleza, pessoal? O que eles esperavam? Eles esperavam este comportamento que a gente vai ver aqui. Eles esperavam que a grande maioria das partículas alfa, o que acontecesse? Fosse atravessar, como se nada tivesse acontecido. Essa era a ideia que tinha naquela época. Só que quando eles fizeram o experimento, pessoal, vamos ver aqui, eles não perceberam isso. O que eles perceberam? A grande maioria das partículas alfa realmente atravessava a folha de ouro e marcava aqui atrás a tela fluorescente. Mas uma em 20 mil sofria desvios ou batia e voltava. Eles contaram essa relação. E eles ficaram abismados porque, pessoal, veja bem, eles esperavam que tudo atravessasse. Na prática, algumas partículas sofriam desvios. Eles sabiam já, como a gente estudou na radioatividade, que partículas alfa têm carga positiva e têm massa. E o mais estranho, algumas batiam e voltavam, ricocheteavam. Isso não é estranho? E aí eles pensaram, como explicar isso? Aí o Rutherford elaborou o seguinte modelo atômico, uma nova concepção de átomo. Qual foi essa nova concepção de átomo? O átomo era formado por um grande espaço vazio, com os elétrons circulando nesse grande espaço vazio, o qual ele chamou de eletrosfera. E era formado por um núcleo muito pequeno e denso, de carga positiva. Por que ele falou isso? Pessoal, vamos entender. As partículas alfa têm massa e têm carga. Vamos olhar aqui para o experimentinho. Por que o núcleo tem que ter carga positiva? Porque ele repele as partículas alfa. Se ele não tivesse carga positiva, ele não ia repelir as partículas alfa. Por que ele é denso? Porque, olha, as partículas alfa, quando conseguem bater nele, elas voltam, ricocheteiam. Para isso acontecer, o núcleo tem que ser denso. Aí, pessoal, ele elaborou essa proposta. Na proposta dele, pessoal, a grande maioria dessas partículas alfa atravessava. E atravessava porque é um grande espaço vazio que tem aqui, os elétrons estão girando ao redor. Ele não traz ainda o conceito de camada. Ele só fala que os elétrons estão girando ao redor e por isso que as partículas alfa conseguem atravessar. Mais ou menos como está indicado aqui. A folha de ouro era átomos de ouro um do ladinho do outro. Esses átomos de ouro tinham um núcleo muito pequenininho e denso, mas era formado por um grande espaço vazio. Por ser um grande espaço vazio, a maioria das partículas alfa atravessava. Ele contou que 1 em 20 mil sofria desvios. Isso faz com que traga a interpretação de que o átomo tenha de 10 mil a 100 mil vezes Tá? O núcleo é de 10 mil a 100 mil vezes menor que o tamanho do átomo. Então, nesse espaço vazio que existe dentro do átomo, é chamado de eletrosfera, e lá os elétrons estão girando.
o núcleo tem carga positiva e bem pequenininha, e esse é o modelo planetário, como está indicado aqui nesse desenho. Essas linhas pontilhadas são as trajetórias dos elétrons, ele ainda não traz a ideia de camada. O núcleo na ideia dele é positivo, justamente isso. Uns 8 anos depois, ele propôs a ideia de próton, ou seja, uma partícula que forma um núcleo de carga positiva. E em 1932, mais ou menos, o Chavchan propõe a ideia de nêutron, uma partícula sem carga elétrica que compõe o núcleo. Às vezes, alguns materiais consideram como um novo modelo atômico também, né? Mas geralmente não é considerado, apenas como uma melhoria do modelo atômico de Rutherford. O nêutron, ele não tem carga elétrica. Então, quando descobriram o nêutron, nós tínhamos 3 partículas fundamentais: os elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutrons de carga zero. As massas não é bem assim. O próton, a gente fala que ele tem massa igual a 1. O nêutron tem uma massa um pouquinho menor que o do próton, mas a gente fala que é praticamente igual, então a gente chama de 1 também. O elétron tem uma massa 1.800 vezes menor do que o do próton, tá bom? Então o elétron é bem pequenininho, uma massa bem pequena. Na prática, pessoal, a massa do próton e do elétron é igual à massa do nêutron, e a gente vai ver isso mais lá para frente. Beleza? Então, tudo certo em relação ao átomo de Rutherford. Átomo de Rutherford, modelo planetário, um núcleo e os elétrons girando ao redor. Beleza, pessoal? Nos vemos nas próximas aulas.